nós estamos aqui na presença do Senhor que nos aquece o coração. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Esses últimos dias, essas últimas quintas-feiras, nós estamos tendo o privilégio de observarmos com um pouco maior cuidado esse trecho das Escrituras. E essa semana, ao tentar dar uma observada um pouco mais minuciosamente, eu pude ver quão importante é. Talvez seja a introdução, um princípio da nossa vida cristã. Talvez todos nós que tivéssemos começado a caminhada cristã, deveríamos observar essa palavra com mais cuidado, porque ninguém melhor do que o próprio Jesus para apresentar o reino dele, para apresentar aquilo que deveria ser a nossa regra de fé e de vida. Você que abriu a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Amém? Versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Aí você pode pular para o versículo 6, que vai ser o foco nessa noite. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você pode fechar os seus olhos nessa hora? Senhor, nós te glorificamos nessa noite, Pai, te exaltamos e te damos plena liberdade nessa noite, Senhor. Abrimos os nossos corações e pedimos ao Teu Santo Espírito, Pai, que venha falar, Senhor, aos nossos corações nessa noite, Pai. Talvez saímos de nossas casas, Senhor, imaginando ouvir algo, Senhor, que é o nosso desejo, Pai. Mas pedimos que o Teu Espírito Santo nessa noite fale conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer nessa noite, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir. Nós damos plena liberdade ao Teu Espírito Santo. Aleluia. Quando eu comecei a meditar nessa palavra essa semana, eu comecei a imaginar por que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, são maiores. Porque a ótica de Deus, ela é diferente da nossa, que somos seres humanos. Eu começava a me recordar quando o profeta foi à casa de Jessé, e quando ele chegou lá, automaticamente Deus o havia dito que ele ia ungir um rei, e ele olha com a ótica humana e ele observa um filho mais alto, o mais belo da casa. Isso era a ótica humana, vendo as circunstâncias. E Deus disse para ele: não é assim. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E eu fico imaginando, talvez, quando aquele moço sai para o lado de fora, e Eliseu tinha arranjado um grande problema, porque ele revelava o que ia acontecer e dizia ao rei de Israel, e toda vez que o rei da Síria fazia algo, ele sabia já um movimento, porque ali existia um homem de Deus, ele conseguia ver com a ótica de Deus. Mas Geazi, quando chegou do lado de fora, ele olhou e viu aquele grande exército, ele diz: nós vamos perecer. E ele corre para Eliseu. Eliseu, um homem de Deus, ele olhava com uma ótica diferente. Ele disse para Geazi: olha, maior número são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. E da mesma forma, quando eu olhava essa palavra, eu olhava na ótica humana. Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui, quando pensamos em justiça, pensamos em algumas circunstâncias e situações da nossa vida que nós nos sentimos injustiçados. E nós pensamos na justiça quando oramos e às vezes dizemos: Senhor, faz justiça. E imaginamos que Deus vai lá e vai nos justiçar de alguma forma. Mas quando eu observava essa palavra e pensava nisso, eu imaginava também um homem que às vezes nós pensamos que só acontece com aqueles que não servem a Deus.
Mas o Salmo 73, ele conta uma história de um homem que tinha uma vida com Deus, de um homem que não era alguém que não tinha caminhado a sua vida na presença do Senhor, que era Asaf. E quando nós lemos o Salmo 73, ele começa a dizer que os pés dele quase escorregaram, quase ele caiu, porque ele observava os ímpios. E ele começa a descrever na sua vida que os ímpios, como na ótica dele, não tinham nenhuma dificuldade, que em momento nenhum passavam por dificuldade, tudo o que faziam dava certo. E ele começou a dizer: eu consagrei a minha vida, e talvez esse consagrar a minha vida tenha sido errado, porque eu vejo que os ímpios prosperam e eu não prospero. E ele chega no final do Salmo, ele tem um entendimento que Jesus quer passar aqui. E ele diz assim: aí eu vi o final deles. O final deles não é bom. E as circunstâncias da vida, Deus às vezes vai nos levar a passar por situações em que nós não entendemos, porque na nossa ótica humana nós só conseguimos ver imaginar e lembrar um pouco do passado, saber o presente, mas nós não temos condição de prever o futuro. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer amanhã. E eu quero te dizer que às vezes Deus te permite que você passe por situações no hoje, porque Ele quer te aproximar dEle. O único propósito do Senhor sobre as nossas vidas é nos levar a estar mais próximos dEle. Quando o Wallace começou falando do tabernáculo, é algo que eu sou apaixonado por essa história. Imagine que naquele tempo, quando Deus levantou o tabernáculo no deserto, havia lugares restritos, havia lugares que o povo podia ir, havia lugares que o povo tinha liberdade de ir. No átrio o povo podia chegar ali. No santo, somente os sacerdotes, somente aqueles que eram da tribo de Levi. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação pelo pecado do povo. E olha que coisa tremenda, ele entrava naquele lugar com uma roupa sacerdotal que era cheia de sininho, sem contar as pedras que simbolizavam as tribos de Israel. Mas ele entrava naquele lugar com os sininhos e com uma corda amarrada, porque se houvesse nele algum pecado, ele era fulminado ali, e nenhum outro sacerdote podia entrar ali para pegar, puxava até pelaquela corda. Todo aquele simbolismo que havia no tabernáculo levava para a pessoa de Jesus, para aquilo que Jesus fez na cruz. Ele se fez justiça por nós. Olha que interessante, no mesmo texto, nós vemos a justiça que está falando essa bem-aventurança. No versículo 10, diz: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Você não sofre perseguição porque você quer que alguém que fez algo por você seja injustiçado. Agora, quando você busca santidade com Deus, às vezes você sofre perseguição. É muito difícil imaginar isso há um tempo atrás, mas hoje, principalmente a juventude. Imagine você chegar numa sala de aula hoje, no meio de uma turma falando tudo quanto é tipo de loucura, e você dizer assim: não, eu quero me manter fiel a Deus. Vamos lá beber? Não, eu não bebo. Você não bebe? Imagina uma menina hoje dizer assim: olha, eu quero me manter fiel e quero me casar virgem. Numa sala de aula com um ímpio, ela vai ser injustiçada pela justiça de Deus, porque ela quer se manter santa, para poder estar diante da presença de Deus e poder sentir cada vez mais o Espírito Santo. E mais ainda na frente, no versículo 20, eu queria que você
pudesse imaginar quão difícil seria isso que Jesus falou. No versículo 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça que Jesus estava falando não era a justiça humana que nós imaginávamos, mas era uma justiça que aqueles homens que ali estavam, aquelas mulheres que ali estavam, não podiam alcançar. Imagine você que Jesus estava passando pelaquela região e ele estava operando milagres e maravilhas, ele estava curando enfermos, ele estava libertando pessoas da escravidão do diabo, e ele estava ali fazendo a obra de Deus. E as pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que estavam ali se maravilhavam com aquilo que Jesus estava fazendo. Imagine, a gente começa a pensar em todos os milagres, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, atrair aquelas pessoas a tal ponto que Jesus foi para um lugar. Alguns estudiosos dizem que ele subiu ao monte porque era um lugar que não havia moradias, era um lugar onde as pessoas podiam se ajuntar. E ele subiu aquele monte depois de fazer grandes maravilhas, depois de fazer grandes milagres, e dali ele começou a ensinar o que seria o reino de Deus. E Mateus, por ser um judeu, Mateus, por ter escrito diretamente para os judeus o texto, ele começa a mostrar Jesus como alguém que ensina como tendo autoridade. E ele começa a mostrar Jesus ensinando aqueles ensinamentos que levavam a visualizar o reino de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: ter a justiça, exceder os fariseus e os escribas não era uma coisa comum naquela época. Você imagina que o fariseu, ele se achava tão santo, que ele não se misturava com os outros povos e até alguns da sua própria nação, porque eles achavam que tinham tanta santidade. Eles batiam no seu peito, eles estavam na frente mostrando tudo aquilo que a lei de Moisés ensinava. E Jesus disse que se eu e você quisermos alcançar o reino de Deus, a nossa justiça tem que exceder a deles. Porque Jesus não estava falando de uma justiça terrena. Quando nós olhamos o texto, Jesus não estava falando de algo que aqueles fariseus, por mais fiéis que eles fossem à lei de Moisés, eles poderiam alcançar. Quando Jesus estava falando que aqueles que têm fome e sede de justiça, ele já estava demonstrando aquilo que ele faria por mim, por você. Porque por mais que aqueles sacerdotes, por mais que aqueles fariseus, eles passavam anos e eles obedeciam a lei de Moisés, ano após ano, eles tinham que sacrificar, eles tinham que derramar sangue para poder se sentir limpo. E imagine que no outro dia eles já não se sentiam mais da mesma maneira, porque isso não satisfazia, porque existia algo muito maior que estava sendo revelado, algo muito maior que Deus queria trazer, não só para a nação de Israel, porque Israel ela foi escolhida não como uma nação para ser o bebelô de Deus, mas para ser uma nação que fosse referência para as outras nações, para ser uma nação que demonstrasse para as outras nações o que era, qual o privilégio que era de servir a Deus. E existe uma bênção, semana na reunião de obreiros, o irmão ele citou isso, eu acho interessante demais. Você vê uma nação que foi destruída, Israel foi destruída, Hitler fez tudo de terrível, os judeus se dispersaram pelo mundo todo, e os judeus voltam, recebem o título de nação. Logo assim que eles recebem esse título de nação,
outras nações em volta começam a levantar guerra contra eles. E Israel, mesmo sem ter tempo de se estruturar, vence as batalhas. Sabe por quê? A diferença não era que é um povo que tem uma inteligência maior, como muitos acham. Não é um povo que tem características naturais que diferem dos outros povos, mas é um povo que entende que quando está debaixo da submissão do Senhor, não há nada e ninguém que pode os vencer. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O que Jesus queria nos mostrar é que quando nós estamos submissos à vontade de Deus, que quando nós nos rendemos à justiça do Senhor, nada pode nos abalar. A Bíblia diz que sobre Israel não há sorte de encantamento, não há maldição. Quando nós vemos que alguém ia amaldiçoar Israel, não conseguia amaldiçoar e acabava abençoando, porque sobre eles não caía essa sorte de maldição. E hoje nós somos o novo Israel do Senhor. Se você e eu estivermos debaixo da potente mão de Deus, não há nada que venhamos passar ou venhamos viver que vai ter o poder ou autoridade sobre as nossas vidas, porque Deus é essa autoridade. E olha que interessante, todo aquele tabernáculo, toda aquela liturgia que foi criada, foi para demonstrar aquilo que Jesus estava chamando aqui de justiça de Deus. Foi para demonstrar aquilo que Jesus cumpriu naquela cruz. Nós hoje vivemos aquilo que é a maior justiça de Deus. Imagine que o próprio Jesus disse: com a mesma medida que medires, você vai ser medido. E aí eu me lembro daquela parábola, daquele homem que devia uma continha que era muito grande, muito grande. E quando ele chegou diante do seu credor, ele pediu misericórdia no seu credor, e o seu credor o perdoou. E logo ali na frente, alguém devia para ele. Só que era uma quantia muito menor, muito pequena. E aquele homem fez a mesma coisa com ele que ele havia feito com quem ele devia. Ele pediu misericórdia. E ele, mesmo tendo sido abençoado pela misericórdia do seu credor, ele não teve misericórdia daquele homem que devia menos a ele. E ele fez com que a dívida fosse cobrada. E quando aquele homem que havia perdoado ele, uma dívida muito maior, soube disso, ele mandou prendê-lo. E essa parábola, ela demonstra a justiça de Deus. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Qual a situação que já te afligiu, que você pediu que Deus usasse de justiça, que fosse maior do que as coisas que você cometeu durante a tua vida? Qual foi a injustiça que você recebeu de alguém que foi maior do que todo o pecado que você cometeu durante a sua vida? Essa justiça que Jesus está falando é uma justiça que Ele fez por nós, porque a Bíblia diz que nós merecíamos morrer. O livro de Isaías diz que Jesus levou sobre si o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele se fez pecado por nós para que a vida que Ele merecia ter, porque Ele não tinha cometido pecado, nós pudéssemos viver. A vida que Jesus derramou o sangue dele naquela cruz foi para que eu e você pudéssemos ter vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Aleluia.
Aleluia.